Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar aí sobre diversos setores que já começaram a ter as suas produções normalizadas, não é mesmo? Mas os números de agosto que saíram agora ainda estão bem negativos, né, pessoal? Apesar de estarmos em outubro, os números aí do mês, né, saem muito tempo após, mas muitas áreas, infelizmente, ainda perderam muito emprego. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, de novo, né, focado aí no Brasil. Não deixem de assistir o vídeo que a gente postou de manhã, com muita informação interessante também, pessoal, o comentário lá da Verde Asset, né, que é um dos maiores fundos aí do Brasil. Então está muito legal e muito importante. Esse vídeo é um complemento do de manhã. Maravilha, gente. E vejam aí mais uma vez, né, o comentário que fazemos do Glassdoor. Se tantas áreas, né, mandaram gente embora, a área de tecnologia, a área de análise preditiva e a aplicação dela em qualquer setor apenas aumenta. Vejam aí a quantidade de vagas que temos no mercado, tanto de bancos quanto como aí de, né, empresas de ciência mesmo, grandes distribuidoras de remédio. Tem para todas as áreas, né, gente? Então, não deixem de ver aí o nosso curso, um curso introdutório com análise preditiva, explicando direitinho o que é. Outro curso já com a implementação do modelo na comunidade de dados. E sim, pessoal, é um curso realmente que precisa, né, de muita dedicação, pois é uma matéria muito complexa, junta a estatística com tecnologia, então é muito legal. Não se esqueçam que quem faz parte do nosso grupo gratuito no WhatsApp tem um belo desconto, é só mandar aí um e-mail e também o nosso grupo do Telegram, apenas de leitura. Sempre divulgamos ali um linkzinho com desconto maior, mas o nosso Patreon, é claro, é o canal que tem um desconto maior, exatamente por ser aí um canal pago, com indicações, né? Com conhecimento, olha aí, Morfeuzinho, com conhecimento financeiro, de forma alguma indicação de compra e venda de ativos e bens mobiliários. Maravilha, pessoal. Então vamos lá, vamos começar então. O que temos aí, né? Primeira mensagem para dar uma risada mesmo. Olhem aí, né? Cada cidadão deve ser, não vou falar essa palavra, né? Deve ser curado, vamos dizer assim, para poder trabalhar e viver em sociedade novamente, né? O cara ali, né? Aquele famoso filme do Tom Hanks, o Náufrago, fazendo a comidinha ali numa ilha de boa, né? Pessoal, muito importante, né? Não somos contra isso daí de forma alguma, não temos o conhecimento necessário, né, para falar, principalmente as tradicionais, né, curas aí, tome, não tome, de forma alguma, mas sim, isso temos que deixar sempre registrado. É inacreditável quando uma coisa tão importante, que altera tanto a saúde das pessoas, é feita da forma que estão fazendo, né? A gente virou praticamente um produto que querem lançar e a primeira empresa que lançar vai sair na frente. Como se fosse um iPod, como se fosse um computador. É simplesmente um absurdo. É inacreditável, gente, que estamos vivendo em uma época que leva uma coisa tão séria dessa forma, né? De novo, a vacina aí mais rápida, e acabamos falando, tudo bem, esse vídeo aqui já falamos coisa proibida aí mesmo, mas a mais rápida que foi feita foi 4 anos, né? Foi uma cura aí que praticamente não foi utilizada, deu errado, e aí estão querendo fazer a toque de caixa em menos de um ano. Gente, usando isso daí politicamente, como pode, o governador de São Paulo, né, falando aí como se tivesse descoberto um grande milagre. Não é assim, gente, tem que fazer muito teste, tem que ter um período aí, né, para ver se não dá nenhum efeito colateral. Meu Deus do céu, pessoal, o que se tornou? Então, né, nós aí como cidadãos vamos tomar sim a nossa parte e exigir pelo menos que tenha, né, um tempo de maturação, para que não descubram só depois de muito tempo que a cura aí, né, essa cura que na verdade é uma forma irônica de dizer, causava problemas quando já for tarde demais. Acertou, pessoal. E olhem aí, né, sempre falamos dessa cidade, Nova York, talvez seja o grande símbolo, né, da derrota do Ocidente devido aí a esse problema do bichinho. Que coisa, hein, gente? Sempre que o Trump tem oportunidade, ele fala que aquele grande país asiático vai pagar por isso, pois não foi algo acidental. Então vamos ver aí, né, o que acaba saindo. Mas realmente incrível como Nova York
foi impactada de uma forma muito profunda. Exatamente o que a gente sempre fala, o Fórum Romano dos dias atuais, olhem que absurdo, donos de imóveis em Nova York oferecem aluguel grátis até 2021. Benefícios são oferecidos para atrair inquilinos em Manhattan, em meio ao êxodo urbano provocado pelo bichinho. Gente, dá para acreditar que uma cidade como Nova York teve sim um êxodo. Não apenas, né, pela questão aí do bichinho, o problema financeiro que atacou a cidade, mas também, né, tem um prefeito aí extremamente progressista. Dizem que a segurança está indo aí para o espaço. Vimos um documentário essa semana muito interessante, né, pessoal, mostrando o que era Manhattan na época ali, exatamente que foi feito o filme, né? Taxi Driver, quem nunca assistiu aí assista, é um clássico realmente. Era um lugar, né, muito violento, muito ruim, e graças a políticas muito austeras se tornou o que se tornou. E que coisa, tá tendo então uma decadência tão absurda a esse ponto. Imagina então morar até 2021 de graça, inacreditável, pessoal. E agora então, gente, vamos falar aí de algumas questões que saíram muito interessantes, né, sobre os dados aí de emprego. Olhem só, serviços e comércio lideram demissões no ano. Veja cargos que mais perderam e ganharam vagas. Indústria e construção foram os destaques de recuperação de postos de trabalho, com carteira assinada em julho e agosto. Com o fim do auxílio emergencial e incertezas fiscais, analistas avaliam que desemprego deve continuar subindo e que estoque de emprego formal só vai se recuperar então no nível pré-problema do bichinho, gente, no final de 2021. Inacreditável, gente, que a gente sempre fala aqui. Então, como pode, né, as bolsas aí estarem já algumas empresas valendo mais do que antes do bichinho? Que coisa! Então, o que mais, né, vai ser preciso aí gastar do governo para você ter uma melhoria? Vamos dar uma olhadinha então nos vilões e nos heróis aí, né, nessa recuperação. Saldo de vagas então com carteira assinada por setor. Então, de novo, né, pessoal, sem dúvida, os serviços e comércio foram muito abalados, né? Então, perdemos aí praticamente 900 mil postos de trabalho apenas desses dois setores. Indústria, um pouquinho mais, né, 107 e 24. E sempre, né, o grande herói brasileiro é realmente a agropecuária. Gente, é incrível se vocês estudarem quantos avanços também nessa área estamos tendo, não é mesmo? Avanços aí exatamente ligados à tecnologia. Muita gente fala que tecnologia é ruim. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser ignorantes. Se a tecnologia serve, né, para trazer uma produção maior, né, e de alguma forma você beneficia o povo com isso, o mundo com isso, vejam, gente, se a nossa produção caísse um pouquinho aí devido a tudo isso que aconteceu, ia faltar comida para as pessoas, pessoal. Então não, isso não é brincadeira, gente. Né, temos que usar sim tudo que está aí à nossa mão, mas, né, então um saldo de 850 mil postos perdidos, pessoal, realmente muita coisa ainda. E em termos aí de criação, vejam aí, né, mais uma vez, então, a agropecuária até deu menos, né, serviços e comércios, alguns que já foram voltando, a construção e sempre a indústria. Pessoal, vamos lá, né? Muito importante a gente ponderar sobre isso também, porque, né, a indústria teve então esse aquecimento de novo, né, gente? Imaginem que o grande benefício, né, do nosso câmbio estar lascado aí é exatamente porque quando a gente vai exportar, quem está produzindo ganha muito dinheiro, né? Então, sem dúvida que a indústria vai ser aí uma grande saída, mas, né, a construção, nós temos aí os nossos poréns, porque realmente achamos que a construção está sendo movimentada pela especulação financeira. Tá certo, gente? Quando chegar ali no ponto que o trabalhador tenha que comprar esse imóvel, ele não vai ser vendido porque o povo está quebrado, a renda caiu demais. Então, nós acreditamos sim que isso é uma bolha enorme que está sendo criada, mas pode durar ainda um bom tempo, né? Talvez aí até essa Selic continuar abaixo desse jeito, ter que começar a aumentar ela por causa da inflação, talvez depois de uma segunda queda nos mercados, quem sabe, né? Isso daí realmente o tempo dirá. E vejam só, atividades que mais perderam então vagas no acumulado, olha o tamanho da perda então, gente, de vendedores, demonstradores em loja ou mercados, 250 mil, garçom, barman, copeiro e sommelier, 131 mil. Pessoal, é realmente muita coisa. Esses são os que lideram, conforme a gente falou, né, desde o comecinho aí do problema. A parte de turismo
tudo, né? Tudo que é de turismo, hotelaria, transportes, restaurante, realmente eles são aí os mais impactados, sem dúvida alguma. E aí, né, gente, trouxemos uma questão também inacreditável quando vimos isso daí. Gente, o eterno retorno, né? Como nós, brasileiros principalmente, estamos aí fadados a ver sempre a mesma coisa. Isso realmente me caiu o queixo. Pessoal, olha só, falta de chuva faz níveis de água caírem até 8,4% em represas do Alto Tietê. Pessoal, a gente fala aí com o Brasil todo, né? Essa é uma questão específica de São Paulo, óbvio, o Alto Tietê. Mas lembrem-se, né, que há muito pouco tempo, gente, foi o que? 2016, né, tivemos aí o problema da água, tem que, né, parar de gastar, reduz o consumo, porque de novo, meu Deus do céu, as represas estão ficando secas, gente. E o que foi feito? Absolutamente nada, só demagogia barata. As represas que são tão importantes para a nossa nação. Meu Deus do céu, pessoal, que coisa, como nós estamos fadados realmente a viver sempre as mesmas coisas. E duas questões, então, muito importantes. A primeira, né, é incrível como isso nos remete mais uma vez, né, aos anos 80, não pela questão da falta de água, mas por tudo isso que a gente está vendo. O Brasil aí, né, conforme o vídeo que a gente falou de manhã, um dos países que mais gastaram com esse problema de bichinho, e a inflação, todos os traços idênticos aos anos 80, voltando, né? Isso realmente nos fez lembrar. Então a gente tem longos ciclos de repetição e curtos ciclos, né? Então a inflação voltando aí, claro, né? Não com tanta força ainda como nos anos 80. Ainda temos algumas esperanças, né? Que não vire uma hiperinflação, mas ela voltando, vejam, um ciclo de 40 anos, uma coisa dessa voltando, e um ciclinho pequeno então de 5, 4 anos, a mesma coisa das águas. Esse é o primeiro item, então. Estamos fadados sempre a passar pelas mesmas coisas no Brasil. E o segundo item, né, pessoal, que não tem como a gente deixar de citar, nos lembramos muito bem, né, que isso impacta diretamente, pessoal, o nosso agronegócio. Então, nessa época mesmo, 2016, a gente teve um aumento grande da inflação, porque se você tem, né, falta de água aí, isso impacta diretamente, né, as nossas colheitas. E vejam, né, no momento que a gente já está com problema de câmbio, os grandes produtores estão exportando tudo, os preços já aumentaram, então imagina ter mais um problema como esse em 2021. Gente, é batata. Isso vocês podem fazer. A gente está fazendo um curso aí sobre correlações, isso a gente vai provar com números, mas é batata. Assim que a gente começa a ouvir, vai faltar água, a represa está, né, secando, no ano seguinte tem uma inflação nos alimentos. É inacreditável, gente. É uma coisa óbvia, né? Muito óbvia, aliás, mas nem todo mundo faz essa correlação. É incrível, gente, é incrível. Então, 2021, se isso continuar, né? Se não tiver chuvas aí no final do ano, vocês podem cobrar nós. Maravilha, pessoal. E aí, para fechar, vejam aí um post, né, que fizemos ali no Instagram, muito interessante, sobre o faraó egípcio. Qual que é o nomezinho dele aqui? Amasis, o faraó Amasis, que expulsou então, vejam só, né, impediu a invasão babilônica no Egito, expulsando o rei Nabucodonosor. Muito interessante essa questão, pessoal, pois na Bíblia tem ali, né, uma das diásporas judaicas, exatamente a partir, né, da invasão do Nabucodonosor, mas na própria Bíblia não fala o nome do faraó que castigou tanto os judeus na época de Moisés, né, gente? Por que isso acontece? A teoria mais aceita realmente é porque foi um faraó que judiou tanto, né, o povo judaico aí, e naquela época se achava realmente que só de você falar o nome, né, da pessoa, você meio que dava um pouco de poder para ela, mesmo, né, se ela já tivesse morrido. Então por isso que eles evitaram colocar o nome desse faraó, né, nas escrituras sagradas. Muito interessante essa questão, pessoal. De novo, né, como a gente lendo aí obras gregas, né, antigas, bate completamente com a Bíblia, e aí a gente vê mais uma vez o quanto a nossa história está distorcida. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, quem não faz parte da nossa comunidade, manda e-mail, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço!